Olha eu aqui de novo, meu povo, grande Ever, para dar continuidade à postagem anterior. Eu falei com vocês na última postagem sobre a importância da norma culta, do uso da norma culta, o que significa uma norma, para que ela serve e quando devemos segui-la ou não. Hoje eu separei algumas coisas para falar com vocês sobre como é que essa norma se manifesta, tanto na nossa fala, como eu estou fazendo aqui com vocês, quanto na nossa escrita. No momento em que você produz uma resposta de prova ou produz uma redação, esta norma culta é sempre esperada. Por quê? E por que eu falei exatamente de provas e de redações? Porque são situações escolares em que você está diariamente envolvido, nas quais é esperada a norma culta. É esperado que você atenda aquilo que a norma culta espera, aquilo que ela exige, na verdade, que você faça. Por quê? Nessas situações, chamadas situações formais, um desvio, um deslize, uma falha de norma culta vai incorrer num certo prejuízo a você. Provavelmente você vai ser debitado na sua nota. Você pode ou não ter de refazer esta prova. Enfim, algum prejuízo virá sobre você em decorrência de não obedecer ou não acatar, não ajustar a sua fala, a sua escrita àquela situação formal de comunicação na qual se espera a obediência à norma culta, certo? Ok, mas Ever, como é que a gente sabe que tem que usar a norma culta? Simples. Perceba se você está numa situação formal ou numa situação informal de comunicação. Olha, quando você estiver lá na cantina com o seu amigo, ou no corredor, ou no estádio, ou num bar, ou numa balada, ou na sua casa, o uso da norma culta é facultativo. Aliás, é menos esperado do que qualquer outra norma. Certo? O que eu estou querendo dizer? É muito estranho que na sua casa você fale com todas as pausas, com todas as concordâncias, todas as regências, tudo corretíssimo para pedir, sei lá, alguma coisa para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai. Essas situações às quais eu me referi são informais. Nelas, se você deixar de fazer um plural, se você deixar de fazer uma regência, não é nenhum problema. Agora, nas provas, nas redações, nas situações formais em que a norma culta é esperada, meu caro e minha cara, precisa, tá bom? Vou te dar aqui algumas dicas de como e quando você deve prestar atenção no uso da norma culta, combinado? Olha, primeiro de tudo, existem falhas, ou existem erros, ou existem desvios de norma culta que são considerados graves. Vou te falar de 3 deles. Por exemplo, talvez o mais gritante assim seja o erro de concordância. Eu estou chamando de erro aqui, mas é uma inadequação. Eu deveria usar a palavra inadequação, porque não é um erro, algo condenável, não é isto. Você só não usou a linguagem adequada em determinada situação formal. Mas vamos lá. Uma falha de concordância seria de 2 tipos possíveis. Ou uma falha de concordância nominal, entre nomes, por exemplo, quando você não faz os plural, entendeu? Se você fala os plural, você está cometendo uma falha de concordância nominal. Por quê? Eu usei um substantivo que era singular e coloquei o artigo no plural. Aí ficou os plural. Não pode. É como dizer os carros, os mano, as notas, os boletim, por exemplo. É um problema? Você vai deixar de ser compreendido se falar assim? Não, de forma alguma. Mas numa situação formal, amigão, precisa dizer os plurais, tá bom? Faça os plurais. Tecnicamente falando, se o substantivo estiver no plural, tanto o artigo, quanto o numeral, quanto o pronome, quanto o adjetivo, tudo que estiver girando em torno desse substantivo deverá estar no plural. Esta é uma questão de concordância nominal, tá certo? A outra forma de concordância é a concordância verbal. Na concordância verbal, você deve estar sempre atento ao fato de que, se o sujeito da oração for plural, o verbo também tem que ser plural. Então, você não vai dizer, por exemplo, em situações formais, que os professores chegou, as nota é boa,
Entendeu? Porque os professores chegaram, as notas são. Sempre que o sujeito for plural, o verbo estará no plural. A principal regra de concordância verbal é a de que o verbo sempre deve acompanhar o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira. Tá legal? Outro ponto assim que se deve colocar um asterisco bem grande. Quando se tratar de um verbo chamado impessoal, quer dizer, um verbo que não tem sujeito, não tem pessoa com a qual ele vai concordar, esse verbo sempre ficará no singular, tá bom? Que exemplos de verbos impessoais eu poderia dar para você? O primeiro deles, o verbo haver. Sempre que esse verbo estiver com o significado de existir, você deve mantê-lo no singular, seja no presente, no passado, no futuro, independentemente disso. Você nunca vai dizer, por exemplo, que houveram confusões no jogo de ontem, e sim que houve confusões no jogo de ontem. Você não vai dizer que haverão questões difíceis na prova, e sim que haverá questões difíceis na prova. Por quê? Esse verbo haver, com o sentido de existir, é impessoal e, por ser impessoal, vai ficar sempre no singular, certo? A mesma coisa você deve fazer com o próprio verbo fazer, que eu acabei de utilizar, sempre que ele estiver indicando tempo transcorrido. Por exemplo, fazem 10 anos que eu não vejo meus avós? Fazem? Não. Não tem alguém que esteja fazendo esses anos aí todos. É um verbo impessoal. Então eu devo dizer, faz 10 anos que não vejo meus avós. Tá bom? Verbo fazer indicando tempo, verbo existir com sentido, verbo haver com sentido de existir. Beleza? Vou repetir porque eu confundi aqui um pouco. O verbo haver com o sentido de existir. O verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Assim como os verbos que indicam fenômenos da natureza são todos verbos impessoais e devem estar sempre no singular. Beleza? Cuida sempre aí. Em termos de norma culta, concordância verbal, concordância nominal devem ser obedecidas. Outra coisa importante com a qual se deve assim se preocupar é a regência, ou seja, a relação de dependência entre as palavras. Ever, exemplifica esse negócio aí para mim? Claro! Repare que sempre que você usa o verbo gostar, você usa a preposição de. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Quando você usa o verbo confiar, acreditar, você usa a preposição em. Confiar em, acreditar em. Quando você usa o verbo concordar, você usa a preposição com. Quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Então, alguns verbos exigem preposições, outros não. Esta é uma relação de regência verbal. A mesma coisa acontece com os nomes, por isso se chama regência nominal. Os nomes também podem ou não exigir preposições. Por exemplo, quem é capaz de algo. Tudo que é útil para alguma coisa ou para alguém. Então, a regência verbal, meu caro, minha cara, é outro ponto em que você deve prestar atenção quando estiver numa situação de norma culta, numa situação formal de comunicação, tá bom? E quando você estiver assim, seja falando, seja escrevendo, também é muito importante que você cuide da pronúncia ou da escrita, para que você possa ter uma correta escrita, uma ortografia e uma correta pronúncia, também uma ortofonia. Por exemplo, em termos de fala, evite dizer coisas como identidade, ignorância, psicólogo, advogado, pelo amor de Deus, soa mal nos nossos ouvidos, tá? Da mesma maneira, quando você for escrever as palavras, procure saber, né, quando ela é escrita com S, quando ela é escrita com Z, para evitar coisas como casa, escrita com Z, por exemplo, né? Ou qualquer outro erro dito ortográfico. Então, em termos de norma culta, fique atento assim às questões de ortografia e de pronúncia, às questões de regência, às questões de concordância, certo? Sempre vou trazer para você aqui dicas muito legais de como você pode ser mais competente em termos de língua portuguesa. Qualquer dúvida você já sabe, você pode mandar o recado aqui para mim no próprio YouTube ou nos outros canais, no Sempre Ever ou no telefone que você já tem de cor. Me procure que eu posso ajudar você bastante, tá bom? Espero estar sendo útil. Até a próxima, hein? Amanhã tem mais.